Fala pessoal, Isaac aqui. Eu sempre tive a sensação que o Legolas tinha uma aparência diferente, e por que não dizer estranha, na trilogia do Hobbit. Mas por muito tempo eu pensei que poderia ser somente impressão minha. Porém, recentemente eu fui pesquisar e vi que na verdade uma quantidade enorme de pessoas também sentiu isso. E eu não estou falando aqui do óbvio, que o ator envelheceu e que por isso não está idêntico a como ele estava na trilogia de Senhor dos Anéis. Estou me referindo a algo a mais. Então, resolvi investigar essa questão mais a fundo. E foi quando eu descobri que a produção da trilogia do Hobbit inseriu uma quantidade enorme de manipulação digital no rosto dele, por diversos motivos. E não é só isso. Tem outras coisas que vocês talvez fiquem surpresos em saber. Vamos lá. Só um breve comentário antes de continuar, pessoal. Eu acabei de criar um canal chamado Nerd Curioso Animes, e por lá eu vou focar em Bleach enquanto estiver acontecendo a Guerra dos Mil Anos. Se você gosta de anime ou simplesmente gosta do meu trabalho aqui no YouTube e deseja me dar uma ajudinha a alcançar essa marca de 1000 inscritos rapidamente, eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Desde já, agradeço a todos vocês pelo apoio, meus amigos. Voltemos ao vídeo. Vamos começar pelo mais básico e iremos evoluindo. Na trilogia original, o ator que interpreta Legolas, Orlando Bloom, somente foi submetido a sessões de maquiagem tradicional e alguns ajustes com próteses e penteados. Porém, como dentro da cronologia do universo Tolkien, o Hobbit se passa 60 anos antes dos eventos da trilogia de Senhor dos Anéis, então a produção desejava que Legolas parecesse ter pelo menos a mesma idade que ele tinha em Senhor dos Anéis. Para realizar este feito, eles decidiram utilizar a ferramenta CGI para tentar rejuvenescer o ator que fez o Legolas. E muito provavelmente nosso principal estranhamento tá aí, porque o rosto dele está literalmente alterado digitalmente. Mas não é só isso. A produção decidiu que, como Legolas é o elfo mais conhecido de todos os tempos, e portanto uma das principais estrelas do filme, ele não somente deveria ter o mesmo aspecto jovem que ele possuía na trilogia original, mas acreditem ou não, possuir uma beleza que o fizesse se sobressair aos demais elfos. Em outras palavras, o CGI não se limitou a tentar rejuvenescer o ator, como também torná-lo mais bonito do que todos os outros. E em razão disso, o rosto dele foi sobrecarregado de filtros e de manipulação digital. Porém, honestamente, eu não creio que seja somente o exagero de CGI no rosto dele que fez com que ele parecesse diferente, e em determinados momentos até mesmo outra pessoa. Para quem não sabe, nos livros, Legolas não participa dos eventos da trilogia do Hobbit, e Tauriel, a elfa ruiva, sequer existe nos livros. Mas até aí tudo bem. Assim como eu separo muito bem o universo cinematográfico da Marvel do universo dos quadrinhos, que por sinal eu adoro, eu consigo separar o universo cinematográfico de Senhor dos Anéis para o universo dos livros. Até porque, se formos analisar minuciosamente com uma lupa, mesmo a trilogia clássica que nós amamos de coração possui algumas diferenças para os livros. Mas, repito, isso não é um problema. Desde que a essência da mensagem do mestre Tolkien seja mantida, está tudo ótimo. Did you have some kind of mechanism, in a sense, so that you could make sure that you were true to Tolkien? I mean, we had no interest in putting our messages into this movie, but we thought that we should honor Tolkien by putting his messages into it. Dito isso, eu compreendo que trazer o Legolas para a trilogia do Hobbit era um excelente plano do ponto de vista comercial. Tenho certeza que só de ter o Legolas em cartazes de publicidade dos filmes já atraiu uma quantidade enorme de gente. Por outro lado, enquanto eu concordo em o ter trazido para o filme por questões comerciais, eu discordo completamente de algumas coisas que fizeram com ele nesta trilogia. O Legolas, nessa trilogia, possui um comportamento arrogante quase irreconhecível, se comparado ao Legolas da primeira trilogia. Além disso, ele foi colocado numa espécie de triângulo amoroso no qual ele é o inconveniente, o cara que atrapalha o casal de ser feliz. Quer dizer, claramente Tauriel se apaixona pelo anão Kili, e Legolas é o cara não correspondido da relação. Pra piorar, ele não aceita esse fato. Fica cheio de ressentimento, fica falando mal do anão, falando que ele é feio, por exemplo. Imagina o Legolas com inveja do Kili. Pensa,
Eventualmente ele simplesmente vira um perseguidor da Tauriel. A mulher não demonstra interesse por ele, mas mesmo assim ele fica insistindo em segui-la mesmo quando não foi convidado. Manos Tauriel, Manos Sen, Edivina Benedor, Nagu Amegi, Enunadolan. Ingan en Leor. Kiohim, Ganganle, Gangalonanin, Negohenatha. Uohenathon. Kidad Wenithon Uohenathonim. Me respondam sinceramente, meus amigos, vocês imaginam este Legolas da primeira trilogia se prestando a este papel? Então, quando nós juntamos as duas coisas, uma maquiagem sobrecarregada em computação gráfica e um comportamento bem diferente daquele apresentado na primeira trilogia, naturalmente ocorre um estranhamento. Por fim, ainda tem algo que pareceu um pouco exagerado envolvendo Legolas, que foram as acrobacias. Talvez a produção do Hobbit tenha pensado que, como Legolas da trilogia do Senhor dos Anéis era praticamente um acrobata em combate, que o público faria questão de vê-lo novamente em situações desse tipo. Porém, particularmente eu achei um pouco exageradas as cenas, principalmente essa cena do morcego. Mas lembrando, essa é minha opinião, tudo bem se você tiver gostado. E também é sempre bom deixar claro que eu não tô dando hate na trilogia do Hobbit, tão somente tenho minhas críticas como fã, assim como cada um de vocês também tem o direito de ter. Justamente por causa de alguma dessas críticas, eu classificaria a trilogia do Hobbit como uma nota 7, enquanto a trilogia de Senhor dos Anéis considero nota 10. Apenas voltando rapidamente em relação ao excesso de maquiagem digital que fizeram no Legolas, eu penso que a base de fãs de Tolkien se importa muito mais com a mensagem do que com a aparência. Portanto, se a produção do filme tivesse somente maquiado direitinho o Orlando Bloom, aplicado próteses e mantido a mesma personalidade da trilogia original, eu não tenho a menor dúvida que a maioria da base de fãs de Senhor dos Anéis iria simplesmente compreender que o ator envelheceu e mesmo assim iriam gostar mais deste visual menos artificial. Mas é aquele negócio, né? Se compararmos a trilogia do Hobbit com a de Senhor dos Anéis, ela não é tão boa quanto. Agora, se compararmos com Anéis do Poder da Amazon, a trilogia do Hobbit é uma maravilha. Lembrando que este vídeo é opinativo. Portanto, sinta-se livre para deixar a sua própria opinião nos comentários. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Por favor, não se esqueçam de dar uma ajudinha lá no meu outro canal que eu deixei o link na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.